Essa é uma situação de inadimplência de taxas de condomínio que está ocorrendo. No caso, está aparecendo de uma forma muito visível em dois grandes conjuntos em Joinville e Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul tem dois empreendimentos lá, e que é dois empreendimentos, que é o Érica Murdorf e Daniel, me esqueço o nome agora do outro, e um no caso do Trentino 1 e o 2, que o total dá 778 apartamentos, quer dizer, dos totais de apartamentos, que aliás é o maior conjunto do estado, Minha Casa Minha Vida, depois daqui do Monte Cristo, na época, no Prova Morar, ali, pasmem gente, são 70% de inadimplentes, tá? E só, pasmem, 31 blocos. Por que isso aconteceu? Que isso fica, eu faço parte do governo de transição, né, governo Lula, não levantamos essa questão. É porque se agravou com os governos, com a pandemia, governo Collor, e antes havia o governo Temer, com o problema da carestia. Então foi aumentando a dívida, digo assim, silenciosa, porque cada condômino tem dívida, então eu não sei se ele tem vergonha, ele vai deixando, não consegue pagar, vai indo, quando chega aquela coisa, aumenta, e está na mão das administradoras. Isso é uma questão que eu quero colocar aqui. Foi uma autogestão de condomínio, mas passaram para administrador no conceito de aumentar a eficiência, como tem vários administradores de condomínio. Muito bem. Então isso foi aumentando de lá para cá de uma forma quase que exponencial. E aí veio pela pandemia, o desemprego, o problema sério do governo e o reflexo do governo Bolsonaro, né, que vem explodir agora no atual período. Né, então aí eu me pergunto, mas como é que é assim? Eu tenho contato com arquitetos no Brasil, São Paulo, Rio, e esse problema não aparece de uma forma tão evidente como aqui em Santa Catarina. Né? E aí o defensor público estadual, Dr. Marcelo Scherer, que esteve lá no condomínio, foi verificar o que aconteceu, e aí a situação é dramática, gente. Há problema de risco de saúde, gente que estão muito mal, tem gente que já foram despejadas, literalmente. Tá? Na liderança que estão agora, que eu mesmo entrevistei no programa que eu tenho Cidade Coletiva no Portal Desacato, foi a Luciana, que já está despejada, sério, lá no conjunto do Guajaraguá, e também a Marisol, que é do Trentino. Bem, essas duas mulheres, aliás, são mulheres, estão na linha de frente. Isso está se espalhando. Aqui nós temos o Ponto Leal, que ali não sei se é problema de condomínio, mas vários já estão vendendo os apartamentos. E há suspeita que são gente de setores imobiliários que estão comprando esses apartamentos. Bem, então com isso eu fiquei assim estarrecido. Como é que o governo federal ainda não se atentou para isso? Houve uma audiência pública na Assembleia Legislativa, em dezembro do ano passado, em que esteve lá o secretário Intelão, o secretário nacional da habitação. Os mais moradoras inquiriram eles fortemente, e ele estava assim, mostrou que não tinha muito instrumento de explicação para isso, e soluções para isso. Disse que ia falar com o ministro das cidades, e aí ficou por isso. Estamos aí, com isso, criou um movimento de mobilização que eu faço parte do Instituto Cidade e Território, e eu faço parte do Fórum da Cidade, que tem 4 grupos. Uma é parar imediatamente os leilões, que já está tudo em leilão, ok? Vou dar um exemplo. A pessoa, para já ter uma ideia, gente, você tem que pagar R$80 no faixa 1, R$80 de prestação do apartamento. Ok, eles não reclamam disso. E R$400 de condomínio, 500. E um pode ser mais que isso. Então imagina a pessoa que vive de BPC, mulheres com filhos, desempregados, eles estão naquela faixa daquelas famílias que já estão pagando aluguel, que já fica insuportável e que vão para as ocupações coletivas. Eles estão nessa faixa, entende? Bom, então isso é exponencial, e aí a Marisol, que no programa que eu entrevistei, ela disse o seguinte: isso aí, depois da pandemia, foi aumentando, inclusive, as dívidas. E hoje está numa escala que chega, mais ou menos hoje, a R$30 mil por apartamento. Né? Então, é gravíssimo, ou seja, está inadimplente. Eles não tem como pagar isso. Aí estão no processo agora, junto às administradoras, a tal de Siscom, é uma dessas administradoras, que comprou a dívida dos apartamentos, e ela vai vender por mercado, nos leilões. Né? Bem, então com isso eles estão tentando renegociar para alongar o perfil de 3, 4 anos para pagar isso, ficar mais suportável, mas isso não impede que o condomínio continue R$400, entendeu? Bom, então o que está acontecendo? Então um grupo é para imediatamente os leilões, tentar renegociar judicialmente, um outro grupo é em contato com os deputados, no caso aqui a Luciana Carminati está na linha de frente disso, para emendas, para poder, por exemplo, dentro do condomínio, que é o avanço do Minha Casa Minha Vida, hoje você pode conseguir ter serviço dentro do condomínio, embaixo, e que você aluga e só bate a taxa de condomínio.
Então isso é um avanço. Mas não é o suficiente para esse bumerangue, entendeu? Para casos futuros. Ou outro tipo de emenda para gerar renda, para aumentar a renda das... Isso demora. A própria Luciana Caminati falou isso, demora. O terceiro grupo é para discutir a assessoria jurídica para essas comunidades. Já tem algumas advogados populares nessa linha. Junto com quem? Isso é importante. A Defensoria Pública Estadual, que já vem há 1 ano e meio, tem a Ouvidoria Popular Externa, que também está com a doutora Maria Aparecida Cida, e o quarto grupo, que eu faço parte também, é com relação à negociação do governo federal, uma audiência imediata, senhor ministro, para poder ter um acolhimento às famílias, porque a tendência que nós estamos vendo é o seguinte: isso aí já está em 4 ou 5 estados, e a tendência é explodir no Brasil inteiro. Isso aí vai virar um problema, como foi naquela época que nós assistimos, lembra, os militares, em que o pessoal ficou inadimplente com a prestação do apartamento, que não é hoje. Hoje é condomínio. E gerou a associação dos mutuários nos anos 70, 80, lembram? Isso também tende a acontecer e já estão na direção de criar uma associação nacional. Bem, e tem a Luciana, colocou 5 pontos que eu achei muito bem assim, que ela fala que ela é despejada lá do condomínio Jaraguá. Ela diz o seguinte, que primeiro a Caixa Econômica, o governo, tem que assumir para si, não virar as costas, como está acontecendo hoje. A Caixa raciocina o seguinte: depois que entregou o apartamento, Minha Casa Minha Vida, fica acho que 2 a 3 meses o assistente social e tchau. Não, tem que manter 1, 2 anos, 3 anos para acompanhar as famílias em termos culturais, mas para proteger essas pessoas. Então, e as prefeituras juntas, as prefeituras também não querem saber, que isso é do mercado. Então, o governo também entrega o apartamento, bom, agora é do mercado, então se virem. O segundo ponto que ela acha que é muito importante que ela levanta é com relação tem uma taxa de condomínio social. E aí vem o deputado Pedro Kizai, que está anunciando o governo federal, para ter uma lei de condomínio para proteger as famílias, tipo subsídio, né? Quando a família com renda muito baixa, R$400 não suportam, mais 80 da prestação. O outro ponto é o seguinte: o sistema de fiscalização das empresas administradoras, que ela caracteriza como são milícias. Olha o ponto que ela chegou, não sei o que estou falando. A moradora fala que são milícias, porque isso aí é um sistema, já virou um sistema aqui do mercado para pegar esses apartamentos de cunho social. E o outro ponto também que ela colocou, que eu achei muito interessante, é com relação, por último, ter uma política de habitação que inclua as pessoas. E o último ponto que eu acho que é fundamental, para famílias que vendem, que entregam apartamento, elas não podem entrar no próximo Minha Casa Minha Vida. Entenderam? Então tem que dar a possibilidade de elas voltarem à Minha Casa Minha Vida. Então, senão elas estão criminalizadas, estão fora do mercado. Então é isso que eu queria colocar, esses são os pontos que... A discussão foi feita, inclusive, no debate na audiência pública na LESC. Eu defendo como arquiteto, né? E as moradoras também, uma delas levantou isso. Não, mas vamos voltar a casa. Não dá, gente. Hoje as cidades cada vez mais concentradas, o preço é muito alto do imobiliário, não dá para colocar casas isoladas uma das outras, é caríssimo isso, o solo. O problema não está no adensamento e verticalização. Você pode fazer um bloco vou já girar, tá? 20 andares, e você quebrar a cada 3 andares, fazer grandes jardins, fazer áreas, entendeu? Na vertical, como se fosse na horizontal, entende? Então, ou seja, arquitetonicamente, os grandes arquitetos do mundo já propuseram isso. Então não é o problema não está aí, tá? É porque tem que adensar mesmo para poder ter mais gente, para aproveitar a infraestrutura, tá? Mas bom, então, que solução haveria para isso? Que é aí que eu vou colocar agora. Que é a própria moradora colocaram. Por que condomínio? Olha só. Porque o condomínio foi uma solução que a classe média ter para criar bunkers de defesa, e eles fecham para a cidade. Os loteamentos, a prefeitura entra para criar o teu serviço. Então a solução não é condomínio. Tem um erro no Minha Casa Minha Vida de origem, que é ser loteamento. Só que o loteamento com prédios, não sei se entendeu. Então, as ruas, o sistema é da prefeitura. Então, a pavimentação, o sistema de água, etc. Como é qualquer loteamento. Não era condomínio. Não era condomínio. Mas o condomínio, a classe média consegue bancar uma, porque ela se fecha e aí paga tudo aqui internamente, certo? Mas o povão não tem como você pagar essas taxas, que é da prefeitura em tese, porque a cidade ela banca num bem comum, né? Com os impostos. Então, nesse caso, ela entra, e aí o tal da taxa de condomínio que vai ter, vamos dizer, entre aspas, os jardins talvez, eu acho que loteamento pode ser também a prefeitura, entendeu? Por exemplo, loteamento você tem, então você tem que dar 15% para a área verde. Essas áreas podem ser administradas pela prefeitura, entendeu? Quer dizer, o serviço ela pode entrar no condomínio, entre aspas, no loteamento.
Então, com isso aí quebra essa ideia de ficar tudo nas costas do condomínio. Bem, esse é um ponto que está sendo colocado. Mas mesmo assim, você pode combinar loteamentos com condomínios com chamado condomínio social. Então, o governo federal entra na Minha Casa Minha Vida e subsidia metade ou total os condomínios. Da faixa 1, pelo menos. Pode ser faixa 2. Faixa 1 é que vai até 2 mil e poucos, até salário mínimo. Daí para cima tem uma outra faixa até 3 mil. Talvez a faixa 2 também tenha que entrar no condomínio social. Isso está sendo feito com uma lei nacional no Congresso, Pedro Cusai. Mas mesmo assim a lei, eu acho que vai ser retroativa. Não sei se pode fazer uma lei retroativa. Senão vai ser só daqui para frente. Mas como é que fica esse passinho para trás? Então nós temos uma bomba, tá? Que vai explodir no Brasil inteiro. Tá? Então é isso basicamente. O drama deles é água, luz. Tá? E que tem que pagar. E os relógios são todos comuns. Então você tem que dividir os relógios, pelo menos isso. Bom, mas esse passivo que está aí, eles chamam de mutirão de pagamento, para você pegar esse perfil e alongá-lo, né? Ou fazer uma anistia, o governo entra e paga essa dívida. Paga, entendeu? Mas que o governo não faz isso? Não salvou empresas que estavam quebrando, os bancos, não lembra? Então, no Fundo Social de Habitação, que isso é o Fundo Nacional, ele podia pegar desse fundo e ia bater e pagar essas dívidas dessa população, pelo menos da faixa 1. Todas soluções tem.